Em uma manhã de primavera de 1975, com o céu límpido e os sinos da igreja prontos para anunciar um dos dias mais felizes da vida de uma mulher, uma jovem chamada Teresa permaneceu sozinha, diante do altar. A igreja de pedras antigas, decorada com flores brancas e lavandas recém-colhidas, parecia sufocar sob o silêncio constrangedor que se abateu sobre os convidados. O padre, desconcertado, hesitava entre seguir adiante com a cerimônia ou oferecer consolo. O noivo não aparecerá. E nunca mais foi visto. Era o tipo de história que, nas décadas seguintes, passaria a ser contada em sussurros, como uma lenda doméstica, um conto triste que ninguém queria reviver, mas que todos guardavam na memória com pesar e uma ponta de mistério. Teresa, naquela época com apenas 23 anos, era considerada uma das moças mais gentis e sonhadoras do vilarejo de Bad Säckingen, na fronteira entre a Alemanha e a Suíça. Trabalhava como professora primária e, nos domingos, tocava violino nas missas. Tinha olhos castanhos profundos, uma voz doce e um coração que acreditava, com firmeza, que o amor verdadeiro era possível. Ela amava. E amava profundamente. Seu noivo, Richard, era um jovem charmoso, de fala firme e gestos cuidadosos. Ele havia pedido sua mão sob um carvalho centenário, prometendo-lhe um futuro de carinho, filhos e jantares ao pôr do sol. Durante quase 3 anos, ele foi presença constante em sua casa, nas festas locais e nas longas caminhadas às margens do Reno. Nada, absolutamente nada, indicava que aquele homem, à beira do compromisso final, desapareceria sem deixar rastro. Naquele dia, Teresa esperou por horas, sem desgrudar os olhos da porta da igreja. Seus pais tentavam poupá-la do vexame, os amigos murmuravam teorias, e os sinos que haviam sido preparados para soar como bênçãos ecoaram como uma zombaria cruel. O vestido de noiva que usava, bordado à mão por sua mãe durante meses, parecia pesar 1 tonelada. E quando finalmente a noite caiu e os últimos convidados se dispersaram, ela ainda estava ali, paralisada. Como se a vida tivesse parado no tempo. Aquela foi a primeira e última vez que Teresa ousou acreditar no amor. Os anos passaram. Teresa permaneceu solteira. Mudou-se para outra cidade. Tornou-se diretora de uma escola. E com o tempo, aprendeu a responder aos olhares comedidos com um sorriso neutro e a se esquivar dos comentários bem-intencionados com uma elegância que só a maturidade é capaz de oferecer. Ela nunca mais falou o nome de Richard. Nunca procurou saber onde ele estava. Nunca quis saber se estava vivo ou morto. Pelo menos era isso que dizia a todos. Mas dentro dela, a ausência de uma resposta foi uma ferida que nunca fechou. 50 anos se passaram. Teresa agora era uma senhora de cabelos brancos bem penteados, olhar sereno e andar vagaroso. Morava sozinha em uma pequena casa, rodeada de livros, plantas e lembranças emolduradas. Ainda tocava violino em sua varanda quando o tempo permitia. E de vez em quando, uma vizinha mais nova ou um ex-aluno aparecia para ouvir suas histórias ou levar-lhe bolos e flores. Ninguém imaginava que aquela mulher carregava uma dúvida corrosiva, uma pergunta sem resposta que jamais lhe dera trégua. Até que, em um certo domingo de primavera, exatamente 50 anos após o casamento que não aconteceu, Teresa recebeu uma carta. Um envelope antigo, amarelado, com letras que ela reconheceu no instante em que o tocou. Era a caligrafia de Richard. O envelope não trazia remetente. E nem havia carimbo dos correios. Alguém havia deixado discretamente sob a porta de sua casa. Teresa o encarou por longos minutos, como se o próprio tempo tivesse retornado para sussurrar algo que ela não estava pronta para ouvir. Sua mão tremia ao abrir. Dentro, apenas uma folha, com poucas palavras escritas à mão. Teresa, se você está lendo isto, é porque não tive coragem de voltar. Mas há algo que você precisa saber. Nunca deixei de te amar. E o que aconteceu naquele dia foi algo que nunca consegui confessar. O resto da carta havia sido arrancado. De propósito. O coração de Teresa, já acostumado com o silêncio da solidão, voltou a bater com força. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu o impulso de saber, de entender, e acima de tudo, de perdoar ou não. Aquilo era uma chave. Um convite tardio para uma verdade que ela acreditava já perdida no passado. O que teria acontecido com Richard? Por que ele não apareceu? Por que enviar uma carta agora, depois de tanto tempo, e sem sequer explicar o motivo? Teresa não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar. O que começou como um dia qualquer logo se transformaria em uma jornada inesperada pelas lembranças, pelos rastros apagados do passado e pelas consequências de um amor que ficou suspenso no tempo. E quando ela finalmente descobrisse a verdade,
já não haveria mais volta. Teresa passou a vida com um silêncio tão bem treinado que, à distância, podia parecer paz. Mas quem olhasse de perto, de verdade, perceberia que havia, por trás daquele olhar calmo e dos gestos delicados, um tipo de dor que não fazia alarde, mas nunca deixava de estar presente. Não se tratava de uma ferida aberta, mas de uma cicatriz que ardia nos dias chuvosos da alma. Era o tipo de dor que não grita, mas se insinua na forma como alguém fecha uma janela ou dobra uma peça de roupa. Após o dia em que foi deixada no altar, Teresa não chorou em público. As lágrimas vieram no silêncio de seu quarto, à noite, quando a ausência tomava forma nas sombras da parede. Mas nem mesmo ali ela se permitia desabar completamente. Havia uma força estranha dentro dela, talvez orgulho, talvez sobrevivência, que não permitia que se quebrasse por completo. Foi com essa força que ela tomou a decisão de partir, de reconstruir sua vida longe dos olhares de piedade e das perguntas que jamais queria responder. Em Freiburg, ninguém conhecia sua história. Ninguém sabia que ela havia sido prometida em casamento, que um homem a fizera acreditar no para sempre e, depois, evaporara no dia mais importante de sua vida. Ali, ela podia ser apenas Teresa, a professora dedicada, a vizinha discreta, a mulher que passava as tardes com livros e as noites com música. Ela se tornará uma presença constante nas ruas da cidade, nos corredores da escola e nas escadarias da biblioteca municipal, onde gostava de passar os sábados em silêncio. Com o tempo, tornou-se diretora de escola. Era respeitada por sua postura ética, sua paciência quase infinita com as crianças e sua capacidade de resolver conflitos sem levantar a voz. Ela acreditava na educação como o caminho mais verdadeiro para transformar o mundo, e talvez, no fundo, também fosse a maneira que encontrou para não olhar para dentro. Era mais fácil cuidar dos outros do que de si mesma. Mas mesmo em meio à rotina, havia pequenas lembranças que surgiam como fantasmas nos detalhes. O cheiro de lavanda, por exemplo, era algo que ela evitava. A flor que enfeitara a igreja no dia do não casamento agora a fazia desviar os olhos sempre que passava por alguma banca de flores. Também não usava mais branco. Nunca mais. E evitava filmes com finais românticos, não por tristeza, mas por falta de paciência com aquilo que ela considerava uma fantasia perigosa. Teresa era uma mulher prática. Organizava seus dias com precisão, levantava-se sempre às 6h15, preparava o mesmo café da manhã há décadas, uma fatia de pão com queijo fresco, uma xícara de chá preto com limão, e mantinha a casa impecável, como se a ordem externa pudesse controlar a desordem interna. Mas havia um quarto, o menor da casa, onde ninguém entrava. Nele, ela guardava uma caixa de madeira escura com fitas amarradas em torno. Dentro, as poucas lembranças que mantinha de Richard, cartas antigas, uma fotografia desbotada e a fita azul que usava no cabelo no dia em que ele lhe pediu em casamento. Ela jamais abriu aquela caixa depois de se mudar. E mesmo assim, sabia de cor tudo o que havia dentro. Seu mundo interior era vasto e contido. Teresa tinha pensamentos profundos, mas raramente os compartilhava. Não por medo, mas por hábito. Ela aprenderá, ao longo da vida, que nem todos sabem o que fazer com a dor alheia. Por isso, protegia os outros do próprio passado. Quando alguma colega da escola se queixava do marido ou do casamento, ela sorria com gentileza, mas nunca dava conselhos. Apenas ouvia. E, às vezes, quando voltava para casa, pensava em como tudo poderia ter sido diferente, ou não. Apesar de tudo, Teresa nunca se considerou infeliz. Ela encontrou pequenas alegrias na rotina: cuidar das plantas, ouvir os discos antigos, ensinar uma criança a escrever o próprio nome. Com o tempo, aprendeu a apreciar o silêncio como companhia e a ausência como forma de presença. Porque Richard, de certa forma, nunca a deixou completamente. Ele habitava os espaços entre as palavras que ela não dizia, os gestos que ela não fazia e as perguntas que ninguém mais tinha coragem de fazer. Na escola, os alunos a adoravam. Muitos voltavam, anos depois, apenas para dizer obrigado. Alguns levavam filhos para conhecer a professora que os ensinara a ler. Ela nunca demonstrava vaidade, mas guardava todos os bilhetes em uma gaveta ao lado da cama. Eram esses pequenos gestos que a faziam sentir que sua vida, embora solitária, não fora em vão. E havia os domingos. Os domingos. Eram dias especiais. Ela acordava mais tarde, preparava pão fresco, regava as plantas com mais calma. Sentava-se à varanda com seu violino e tocava peças clássicas, antigas canções folclóricas e, às vezes, melodias que ela mesma inventava. Os vizinhos paravam para ouvir. Uma criança, certa vez, disse à mãe: "A senhora da varanda faz o ar parecer mais leve."
Teresa ouviu e sorriu. Era o tipo de elogio que nenhum prêmio no mundo poderia superar. Apesar de sua serenidade, havia noites em que ela sonhava com o passado. Sonhava com o dia do casamento, mas o sonho sempre terminava do mesmo modo, com o som das portas da igreja se abrindo e um vazio. Acordava com o coração acelerado, levava as mãos ao peito, respirava fundo. Então se levantava, colocava um disco no toca-discos e voltava para a cadeira da varanda. Era sua forma de lidar com o que nunca teve explicação. Depois de tantos anos, Teresa não procurou respostas. Não por resignação, mas por escolha. Ela acreditava que algumas verdades deviam permanecer onde estavam, até o dia em que recebeu a carta. Aquele envelope solto, sem remetente, com a caligrafia que ela reconheceu de imediato, foi como um raio no céu limpo. Trouxe de volta uma tempestade que ela julgava ter atravessado há muito tempo. Agora, pela primeira vez em meio século, algo dentro dela começava a se mover. Aquela mulher que tantos viam como estátua de equilíbrio era, na verdade, um corpo de lembranças comprimidas. E agora que a carta abrirá uma fenda no passado, talvez fosse hora de olhar para dentro, mesmo que doesse. Porque ninguém sobrevive ao amor sem cicatrizes. E algumas, quando tocadas, ainda sabem sangrar. A carta repousava sobre a mesa como um artefato sagrado e inquietante. Desde que a havia lido, Teresa não conseguia se afastar dela por muito tempo. Às vezes, apenas passava os dedos sobre o envelope, como se o toque pudesse revelar algo que as palavras não disseram. O papel envelhecido, a caligrafia inconfundível, o pedaço rasgado propositalmente. Tudo aquilo era como uma chave antiga tentando abrir uma porta que há muito havia sido trancada por dentro. No dia seguinte à chegada da carta, Teresa não saiu para comprar pão. Quebrou uma rotina de quase 50 anos. Ficou em casa, sentada na poltrona da sala, envolta em um silêncio espesso. Seus olhos estavam fixos na janela, mas sua mente revia cenas de décadas passadas. Imagens antes adormecidas começaram a emergir, e cada lembrança parecia mais viva do que a última. Não eram necessariamente cenas grandiosas. Às vezes era apenas o modo como Richard ria quando tentava cozinhar e errava o sal, ou o jeito como ajeitava a gola da blusa dela antes de entrarem na igreja aos domingos. O conflito começava a se formar dentro dela, lento, denso. Uma parte queria acreditar que a carta era um gesto de arrependimento. Outra, mais desconfiada, perguntava: por que agora? E por que com tão pouco? O trecho arrancado do papel parecia um insulto ao tempo. Tantas perguntas deixadas em aberto. E, no entanto, mesmo incompleta, aquela mensagem fazia algo que nada mais fizera em meio século: reabria portas. Teresa sabia que precisava conversar com alguém. Não para contar sobre a carta, ainda não. Mas precisava de um corpo presente. Um olhar humano que lembrasse que ela ainda fazia parte do mundo e que, mesmo silenciosa, sua existência tocava outras. Foi então que decidiu visitar Margot. Margot era sua vizinha há mais de 20 anos. Viúva, mãe de 3 filhos adultos, ela mantinha um pequeno jardim de rosas e fazia bolos de maçã que perfumavam o andar inteiro. Teresa e Margot não eram amigas íntimas, mas tinham um vínculo feito de cafés esporádicos, trocas de livros e gestos delicados, como regar as plantas uma da outra durante viagens ou deixar um bilhete com uma flor em datas importantes. Margot a recebeu com um sorriso afetuoso, embora ligeiramente surpreso. Teresa raramente aparecia sem aviso. Sentaram-se na varanda, onde a luz da manhã passava por entre as folhas, desenhando sombras nos rostos já marcados pelo tempo. Conversaram sobre o tempo, as obras na rua, uma vizinha que caíra e quebrara o tornozelo. Teresa escutava mais do que falava, mas aos poucos, seu corpo parecia relaxar. Estar ali, presente com alguém, era um lembrete de que o passado não era tudo o que restava. Ao voltar para casa, caminhou devagar. Sentia-se mais leve, mas também inquieta. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma centelha de desejo por algo que ela não sabia nomear. Era como se a vida, tão silenciosa e previsível por anos, estivesse fazendo uma pergunta que ela ainda não sabia responder. Naquela noite, ela não tocou o violino. Em vez disso, abriu o armário onde guardava álbuns antigos e retirou uma caixa que não via há décadas. Era menor que a de madeira, mas ainda assim guardava lembranças. Havia uma foto de Richard segurando o violão, sorrindo. Ela lembrou-se de como ele dizia que não sabia tocar, mas que aprenderia só para poder acompanhá-la. Aquilo nunca aconteceu, claro. Mas ele tentava. E aquilo bastava. Ou bastava naquela época. Teresa notou que sua memória começava a brincar com ela.
Detalhes antes apagados voltavam com nitidez quase cruel, como o som do sino da igreja no dia do casamento, o perfume da lavanda misturado ao incenso, a sensação da mão de sua mãe apertando a dela quando perceberam que o relógio passava da hora marcada. Mas junto às lembranças surgiam também as perguntas. E o conflito, agora mais claro. Ela deveria buscar respostas? Ou deveria enterrar tudo de vez, como havia feito durante meio século? Ela se sentia dividida entre duas versões de si mesma. A mulher que aprendeu a viver com a ausência e a que, ao tocar naquela ausência, percebia que ainda estava viva por dentro. No final da semana, outro elemento se somou à equação. Uma ex-aluna, agora adulta, apareceu em sua porta com um presente, um pequeno caderno de capa azul. Dizia que o encontrara entre suas coisas antigas e que ele pertencera a Teresa, provavelmente esquecido no armário da escola. Teresa agradeceu e, ao abrir o caderno, descobriu que se tratava de um diário que escrevera nos anos 70, provavelmente pouco depois da fuga de Richard. Ela começou a ler hesitante, como se espiasse os segredos de outra mulher. E talvez fosse isso mesmo. As páginas falavam de noites mal dormidas, de caminhadas à beira do Reno, de cartas que ela nunca enviou. Em uma anotação de 1977, ela escreveu: "Hoje sonhei que ele batia à minha porta. Não disse nada, apenas me olhou. E eu, em vez de perguntar por que ele foi embora, disse: 'Você quer chá?'" Ponto. Essa frase ficou em sua mente como uma música presa entre dois compassos. Porque, mesmo nos sonhos, ela sempre silenciava sua dor. O conflito agora era inevitável. A carta reabria um mundo que ela pensava estar trancado. O reencontro com pessoas, com lembranças, com a própria juventude, estavam movendo placas tectônicas dentro dela. Teresa sabia que, se não buscasse a verdade agora, talvez nunca mais tivesse coragem. E, pior ainda, talvez morresse sem saber o que realmente aconteceu com Richard. Ela não tinha mais 23 anos. Não era mais uma jovem abandonada à porta de uma igreja. Era uma mulher de 73 anos, com rugas que contavam histórias e uma alma que ainda queria entender. E, mesmo sem saber por onde começar, Teresa sentia: havia algo esperando por ela. Algo maior do que mágoa. Algo que talvez pudesse libertá-la. Ou destruir o que ainda restava. Mas, de qualquer forma, era hora de descobrir. Durante dias, Teresa manteve a carta e o diário sobre a mesa da sala. Não eram objetos quaisquer, mas âncoras. Ela os olhava todos os dias, como quem observa uma rachadura crescer lentamente em uma parede até então inabalável. Seu mundo, feito de rotina e silêncio, estava começando a ceder. Havia algo novo em seu andar, um peso nos ombros, mas também uma leveza discreta nos olhos. Era como se o próprio tempo estivesse dobrando diante dela, unindo passado e presente em um mesmo fio. Mas saber que precisava buscar respostas e saber por onde começar eram coisas muito diferentes. Richard havia sumido do mapa há 50 anos. Nenhum telefonema, nenhuma pista. Na época, a polícia sequer considerou seu desaparecimento um caso. Ele era um homem adulto e, aos olhos da lei, podia ter ido embora por vontade própria. Teresa, mergulhada no luto silencioso da humilhação, também nunca insistiu. Agora, porém, com a carta em mãos, sentia que não conseguir tentar seria pior do que tentar e falhar. O primeiro passo foi procurar nos registros antigos algo sobre a última morada de Richard. Ainda se lembrava do endereço onde ele morava nos anos 70, uma casa modesta, alugada, no bairro de Stullinger. Caminhou até lá com os pés trêmulos, o coração espremido em ansiedade e nostalgia. A casa ainda existia, mas estava transformada. A fachada repintada, uma nova caixa de correio, cortinas modernas nas janelas. Ela bateu. Quem atendeu foi uma senhora de cerca de 40 e poucos anos, sorridente, com uma criança pequena agarrada à cintura. Teresa explicou, com a delicadeza que o tempo ensina, que procurava informações sobre um antigo morador. A mulher hesitou, mas foi simpática. Disse que estava ali havia 10 anos, e que, quando compraram o imóvel, ele já havia passado por vários inquilinos. Nenhuma lembrança, nenhum nome. Teresa agradeceu, embora por dentro a frustração se espalhasse como tinta escura na água limpa. No caminho de volta para casa, pensou em desistir. Estava velha demais para correr atrás de fantasmas. Mas, ao chegar em sua sala, sentou-se e pegou o diário novamente. Leu mais algumas páginas, e então uma frase quase apagada lhe chamou a atenção. Richard mencionou um colega de infância, Franz, que trabalhava numa tipografia em Lorrache. Disse que um dia gostaria de abrir algo com ele. Era pouco.
Quase nada. Mas era alguma coisa. No dia seguinte, ela pegou um ônibus para Lorrache, um trajeto curto, mas carregado de simbolismo. Era a primeira vez em anos que saía da cidade por outro motivo que não compras médicas ou visitas ocasionais à igreja de Freiburg. Vestiu seu casaco azul escuro, o mais discreto, prendeu os cabelos com cuidado e levou na bolsa a carta, o diário e a esperança de que o mundo ainda guardasse alguma resposta. Chegando lá, procurou por gráficas. 1, 2, 3, todas modernas, com funcionários jovens que não sabiam nada sobre os anos 70. Até que, na quarta tentativa, encontrou uma loja menor, escondida numa rua tranquila, com uma placa antiga de madeira que dizia impressora Carl Sony. O homem no balcão tinha cabelo branco e óculos grossos. Teresa explicou, de forma contida, que procurava um homem chamado Franz, que poderia ter trabalhado ali muitos anos atrás. O senhor franziu a testa, pensou e finalmente respondeu. Franz. Franz Moller? Sim, lembro. Trabalhava aqui como aprendiz nos anos 70. Depois saiu, se não me engano, para ajudar um amigo em outra cidade. Era um rapaz reservado. Sumiu do mapa também. Nunca mais o vi. A palavra sumiu foi como um eco dentro de Teresa. Ela agradeceu, mas antes de sair, o homem apontou para um armário antigo nos fundos da loja. Temos aqui registros antigos, livros de ponto, contratos. Se tiver paciência, talvez encontre algo. Ela teve. Sentou-se em uma cadeira de madeira, colocou os óculos e, com mãos firmes e olhos atentos, começou a folhear páginas envelhecidas. Por quase 2 horas, o tempo desapareceu. A poeira, o silêncio, o som do relógio da parede, tudo colaborava com a atmosfera de busca arqueológica. E então ela viu. O nome, Franz Moller, seguido de um número de telefone residencial e um endereço de 1974. Aquilo fez seu coração acelerar como há muito não acontecia. Copiou os dados cuidadosamente em um papel e agradeceu com um sorriso que vinha da alma. De volta a Freiburg, tentou ligar para o número. Chamou 3 vezes e caiu na caixa postal. Na quarta, atendeu uma voz feminina, envelhecida, mas firme. Teresa explicou-se com calma, dizendo que buscava informações sobre Franz. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, a mulher respondeu. Franz era meu marido. Ele faleceu em 2002. A notícia bateu em Teresa com força, mas ela recebeu com respeito. Eu sinto muito. É que ele era amigo de alguém que desapareceu há muito tempo. E talvez ele soubesse o motivo. A mulher, cujo nome era Ingrid, hesitou por um instante e então disse. Richard, não é? Meu marido falava desse nome, raramente, com dor, mas nunca contou a história toda. Se quiser vir tomar um café, talvez possamos conversar. Teresa agradeceu. Marcaram para a próxima tarde. Ao desligar, sentou-se no sofá. Havia saído em busca de um homem, e encontrar uma viúva. Buscará respostas, e encontrar ainda mais mistérios. Mas não estava sozinha nessa busca. E isso, só isso, já a fazia sentir algo que há muito não sentia: movimento. Naquela noite, ela voltou a tocar violino. Não melodias conhecidas. Apenas notas soltas, improvisadas, como se cada uma fosse uma pergunta lançada ao universo. Lá fora, a noite era fria. Mas dentro dela, alguma coisa havia começado a esquentar. Na tarde seguinte, Teresa vestiu seu melhor casaco de lã e apanhou a bolsa onde guardava o diário, a carta e o bilhete com o endereço de Ingrid Moller. O céu estava nublado, e o vento trazia o cheiro de folhas secas e madeira molhada. Enquanto caminhava em direção ao ponto de bonde, sentia uma ansiedade estranha. Não era medo, tampouco esperança. Era como estar diante de uma porta que, uma vez aberta, não poderia mais ser fechada. A casa de Ingrid ficava em um bairro antigo, com construções de alvenaria, pequenos jardins e cercas baixas. Ao chegar, Teresa percebeu que o tempo ali parecia andar mais devagar. Foi recebida com gentileza. Ingrid era uma mulher de cabelos brancos curtos, olhar direto e uma postura que misturava firmeza com gentileza. Alguém que já tinha atravessado muitas tempestades e aprendia a se manter em pé. Sentaram-se na cozinha, onde o cheiro de bolo de maçã recém-saído do forno preenchia o ar. Teresa observava as mãos de Ingrid, mãos que tremiam levemente ao segurar a xícara, mas que pareciam ainda capazes de cuidar de tudo com precisão. Após as primeiras trocas de gentilezas, o silêncio caiu sobre a mesa, denso, mas não hostil. Foi Ingrid quem quebrou o silêncio. Franz era um homem bom, mas havia coisas que o atormentavam.
Nunca me contou tudo, mas às vezes, à noite, ele sussurrava nomes. Um deles era Richard. Teresa abaixou os olhos. O som daquele nome, vindo de outra boca, depois de tantos anos, pareceu estranho. Ingrid continuou. Um dia, ele recebeu uma carta. Isso foi, creio que em 1987. Ele ficou pálido. Depois saiu de casa e só voltou à noite. Quando insisti, ele disse que era de um velho amigo, que precisava guardar um segredo. A palavra segredo reverberou em Teresa como um sino antigo. Ele disse mais alguma coisa? Perguntou com voz quase sussurrada. Apenas uma frase que nunca esqueci. Ele se sacrificou por alguém que nunca soube. Eu não entendi, e ele nunca quis explicar. Por um instante, o mundo ao redor de Teresa pareceu girar. Aquilo contradizia tudo o que ela havia acreditado por 50 anos. Richard não a deixará por covardia? Não a abandonara por falta de amor? A frase de Franz sugeria algo completamente diferente, que Richard se afastou, por outra razão. Talvez por ela? Ingrid levantou-se e caminhou até uma gaveta, de onde tirou uma pequena caixa. Entregou-a a Teresa com cuidado. Depois que Franz morreu, encontrei isso entre os papéis dele. Nunca tive coragem de abrir. Mas talvez agora deva ser seu. Teresa abriu a tampa com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma única folha dobrada. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Richard. O papel estava datado de 1975, uma semana antes do casamento. A carta dizia: Franz, não posso casar com Teresa. Não porque não a amo, eu a amo mais do que a mim mesmo. Mas algo aconteceu. Um erro. Um peso que não posso levá-la a carregar. Não posso destruí-la com a verdade. Por isso, vou desaparecer. Você, como meu único amigo, entenderá. Cuide para que ela tenha paz. R. Teresa leu e releu. Aquela carta era uma confissão, de amor e de culpa. Mas também era um enigma. Que erro era aquele? Que verdade ele temeu tanto revelar? Ingrid observava em silêncio. Sabia que não era seu lugar invadir o turbilhão que via se formando diante dela. Teresa, por sua vez, sentia que uma parte da verdade finalmente se revelava, mas que outra, ainda maior, se escondia nas entrelinhas. Você acha que seu marido sabia o que Richard quis esconder? Perguntou. Ingrid assentiu lentamente. Acho que sim. Mas ele era leal. E o que quer que fosse, jurou nunca contar. Teresa fechou os olhos por um momento. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Não era tristeza. Era outra coisa. Era como descobrir que o mapa da sua vida sempre teve um continente escondido. Na volta para casa, caminhou devagar. O ar parecia mais denso, e a cidade ao seu redor parecia diferente. Pela primeira vez, desde que receberá a carta, sentia-se não apenas em busca de respostas, mas de reconexão. Com Richard. Com o passado. E talvez até consigo mesma. Ao chegar em casa, sentou-se em frente à antiga escrivaninha e colocou a nova carta, a de Richard para Franz, ao lado da que receberá anonimamente. Então abriu o diário e começou a escrever, como não fazia há décadas. Talvez ele tenha me amado mais do que eu soube. Talvez tenha me protegido de algo que nunca poderei entender completamente. Mas agora, mais do que nunca, preciso saber. Preciso entender o que foi esse erro. Não para perdoar, mas para me libertar. Durante os dias seguintes, Teresa começou a pesquisar. Vasculhou arquivos antigos, registros públicos, jornais da época. Descobriu que Richard trabalhará, por um breve período, em uma firma de transportes que fora investigada por um acidente grave em 1975. Havia suspeitas de irregularidades, encobrimentos e um caso de suborno envolvendo documentos falsificados. Nenhum nome era mencionado nos relatórios, mas Teresa sabia que havia algo ali. E então, o primeiro verdadeiro obstáculo surgiu. Ao buscar informações mais detalhadas no arquivo municipal, foi informada de que os documentos do caso haviam sido arquivados sob sigilo. Somente familiares diretos poderiam requisitar acesso. Teresa não era família. E não havia como provar que aquele homem desaparecido e esse Richard dos documentos eram a mesma pessoa. A sensação de impotência foi como uma onda fria. Pela primeira vez desde o início da busca, ela sentiu-se pequena, lutando contra um sistema, contra o tempo, contra as lacunas da história. Mas não desistiu.
Saiu do prédio dos arquivos com o que restava de dignidade e foi até um banco do parque mais próximo. Sentou-se ali, entre árvores antigas, e respirou fundo. Na bolsa, ainda carregava a foto de Richard. Olhou para ela longamente. E, então, algo mudou. Talvez, pensou, ela não precise de documentos para encontrar a verdade. Talvez precise apenas de histórias. De pessoas. De testemunhas silenciosas do passado. Porque se Richard desapareceu para protegê-la, havia alguém, em algum lugar, que sabia o que ele sacrificou. E ela estava disposta a encontrá-lo. Mesmo que fosse a última coisa que faria. Desde o encontro com Ingrid, Teresa passou a viver como quem ouve ecos antigos em cada gesto do presente. Havia nela uma inquietação que não era ansiedade comum, era algo mais profundo, como se o passado finalmente tivesse começado a respirar. As noites se tornaram mais longas. Os dias, mais curtos. E cada manhã parecia carregar o peso de um tempo que já não podia mais ser ignorado. Ela caminhava pelas ruas de Freiburg com outro olhar. Antes, sua atenção se voltava às flores das janelas, aos passos dos vizinhos, aos horários do bonde. Agora, era como se tudo ao seu redor pudesse conter pistas. Uma banca de jornal com uma manchete antiga esquecida, um nome em uma lápide, um rosto envelhecido que quase se confundia com memórias do passado. Sua vida, antes tão contida, tornará-se uma espécie de investigação silenciosa. Ela passou a visitar lugares ligados a Richard. A antiga escola técnica onde ele estudará, agora transformada em centro cultural, o restaurante simples onde costumavam almoçar aos domingos, o parque onde ele uma vez lhe prometera um futuro. Em todos esses lugares, Teresa se sentava, observava, fechava os olhos e ouvia. Como se os espaços pudessem falar, sussurrar alguma verdade perdida no tempo. Foi em um desses dias, enquanto caminhava por acaso por uma rua menos movimentada do bairro Vierre, que viu algo que a fez parar. Era uma pequena papelaria antiga, com vitrine de madeira e letras douradas quase apagadas pelo tempo. No canto da vitrine, empoeirado, estava um cartaz amarelado: Wir suchen Erinnerungen, procuramos memórias. A loja não era exatamente um brechó, nem um antiquário. Era um lugar curioso, que comprava e vendia cartas, fotos, objetos antigos com histórias. Teresa entrou, levada por um impulso que ela mesma não entendeu. O interior tinha cheiro de papel envelhecido e verniz. Atrás do balcão, uma senhora idosa organizava caixas com cartões postais e álbuns de fotografia. Ela não procurava nada em particular, mas, em silêncio, começou a olhar os objetos dispostos em estantes baixas. Em um cesto de papéis e envelopes, encontrou uma pequena pasta de couro. Dentro, recortes de jornal, anotações manuscritas e, entre eles, uma foto em preto e branco de um grupo de homens uniformizados diante de caminhões de transporte. E ali, à direita, um rosto. O rosto de Richard. Teresa levou a foto ao balcão e, com um fio de voz, perguntou se poderia levá-la. A senhora, sem questionar, sorriu e assentiu. Disse que aqueles objetos vinham de um antigo depósito que havia sido desfeito após a morte de um colecionador local. Ninguém sabia de onde exatamente vinham os documentos. Eram comprados em lotes, sem história. Em casa, Teresa analisou a foto por horas. O uniforme que Richard usava pertencia a uma empresa de transportes que ela reconheceu. Era a mesma mencionada nos jornais antigos sobre o acidente de 1975. Nos recortes da pasta, uma notícia: funcionário desaparece após investigação interna. O nome não era citado, mas a data coincidia com a do casamento. Começou a formar-se em sua mente um cenário possível, mas sombrio. Richard não havia simplesmente fugido. Talvez estivesse envolvido, ainda que involuntariamente, em algo grave. Algo que não apenas ameaçava sua reputação, mas a segurança daqueles ao seu redor. A ausência dele, até então interpretada como abandono, agora se coloria com outra tinta, a do sacrifício. Naquela noite, Teresa não dormiu. Abriu todas as caixas esquecidas do passado. Reler cartas. Revirou papéis. Buscou qualquer conexão que pudesse confirmar o que começava a suspeitar: que Richard havia sido pressionado, ameaçado ou punido por algo que tentava esconder dela. Passou os dias seguintes na biblioteca da universidade, onde, com a ajuda de um jovem arquivista, a única pessoa com quem ela dividiu, de forma muito vaga, seu objetivo, conseguiu acesso a materiais não digitalizados dos anos 70. Leu processos, depoimentos públicos, fragmentos de investigações inacabadas. Em meio às dezenas de pastas e documentos, uma anotação chamou a atenção. Uma carta anônima enviada à promotoria,
alertando sobre uma falsificação de registros de carga e acidentes encobertos. A letra da carta não era a mesma do bilhete enviado a Teresa, mas o estilo, as pausas, o vocabulário. Algo nela parecia estranhamente familiar. Ela não tinha como provar, mas passou a acreditar que aquela carta, enviada à promotoria em 1975, era de Richard. Que ele, por medo ou arrependimento, denunciou o que estava errado. E, ao fazê-lo, tornou-se um alvo. Não havia mais dúvidas de que seu desaparecimento fora uma escolha, não por fraqueza, mas por proteção. Talvez até por sobrevivência. O pensamento a paralisou. Por anos, ela havia carregado a dor de ter sido deixada, a vergonha, a solidão. E agora, tudo aquilo se desfazia diante da ideia de que fora, na verdade, amada profundamente. Tanto, que ele preferira desaparecer a colocá-la em risco. Não houve lágrimas naquela noite. Nem alívio. O que houve foi uma imobilidade serena. Como se, finalmente, uma peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado. Mas, como todo quebra-cabeça, a imagem final ainda não estava clara. Faltavam peças. E Teresa queria vê-las todas. No domingo seguinte, pegou o bonde até o cemitério municipal. Não sabia exatamente por quê. Talvez buscasse o nome de Franz. Talvez quisesse apenas caminhar entre os mortos, porque ali, ao contrário dos vivos, ninguém escondia mais nada. Entre as lápides antigas, encontrou um nome que não esperava: Klaus Moller, irmão de Franz. E abaixo do nome, uma inscrição gasta pelo tempo, em memória do que não foi dito. Sentiu um calafrio. Era coincidência? Ou o silêncio daquela família era mais profundo do que imaginava? Decidiu que sua busca agora não era mais por provas, mas por pessoas. Pessoas que viveram perto de Richard, que talvez ainda estivessem vivas. Que talvez, finalmente, estivessem prontas para contar. Teresa sabia que o clímax se aproximava, que não poderia evitar o que estava por vir. E, pela primeira vez, não tinha medo. Estava cansada, sim, mas não assustada. Ela havia passado uma vida inteira fugindo de perguntas. Agora, era a hora de caminhar de frente para as respostas. Mesmo que doessem. Mesmo que mudassem tudo. A cidade parecia mais silenciosa naquele início de tarde. Teresa caminhava com passos firmes, ainda que lentos. Vestia o mesmo casaco escuro que usará ao visitar Ingrid, como se ele agora lhe conferisse uma espécie de proteção, um escudo contra o passado que, enfim, decidirá emergir por completo. Tinha nas mãos um nome, um endereço, e a lembrança de um rosto há muito esquecido. 2 dias antes, uma antiga bibliotecária da escola onde Richard estudará nos anos 70, hoje aposentada, retornará ao telefonema de Teresa. Era uma mulher gentil, com memória surpreendentemente clara. Após ouvir o que Teresa buscava, contou que um dos ex-professores, na época também orientador de estágio de Richard, ainda vivia, agora com 94 anos, em uma clínica de repouso nas colinas de Emmendingen. Teresa fez o que não fazia há anos. Telefonou para o local, explicou que desejava apenas fazer uma visita breve, como pesquisadora. Evitou mencionar nomes. Pediu, apenas, que a deixassem conversar com o senhor, caso ele ainda se comunicasse bem. A recepcionista respondeu com suavidade que ele costumava ficar calado, mas era lúcido, especialmente pela manhã. Naquele dia, ao chegar à clínica, Teresa foi recebida por um ambiente de jasmim e madeira encerada. No jardim interno, idosos repousavam em silêncio, alguns lendo, outros apenas olhando para o céu. O tempo ali parecia se mover como água parada. O homem estava sentado em uma cadeira de rodas junto a uma figueira. Seus olhos estavam levemente úmidos e seus ombros curvados como se carregassem o tempo. Teresa se apresentou com descrição. Disse apenas que pesquisava acontecimentos relacionados à juventude de alguns ex-alunos. Mencionou o nome, Richard. A reação foi quase imperceptível. Um leve tique no canto da boca. Uma mudança no olhar. O velho professor, após alguns minutos em silêncio, ergueu lentamente a mão e apontou para um banco de madeira. Era um convite mudo para que ela se sentasse. E então, sem perguntas, ele começou a falar. A voz era fraca, mas firme. Como quem não fala havia muito tempo, mas ainda sabe como se faz. Contou que, no ano de 1975, Richard estava envolvido com uma empresa de transportes onde fora enviado como parte de um estágio técnico. Contou que o jovem se destacou pela ética, mas também pela inquietação. Que certa vez, Richard entrou em sua sala, pálido, com papéis nas mãos, falando sobre irregularidades que presenciara.
documentos falsificados, remessas manipuladas, caminhões desviados. Um acidente que poderia ter sido evitado, mas que fora encoberto. O professor, à época, tentou levá-lo a denunciar. Richard hesitou. Disse que não era tão simples. Havia ameaças, pessoas observando, medo e, principalmente, havia Teresa. Ela não merece isso, teria dito Richard. Se eu desaparecer, ela poderá seguir sem carregar o peso disso. A frase ficou suspensa no ar. Teresa sentiu um nó no peito. Pela primeira vez, ela escutava, da boca de alguém que estivera próximo, a confirmação de tudo que começara a desconfiar. Richard não a abandonara por fraqueza, covardia ou desamor. Ele a deixará para poupá-la. Porque sabia que, se revelasse a verdade, ela estaria exposta. Talvez até em perigo. O professor, então, contou que Richard desaparecera uma semana depois daquela conversa. Deixará o estágio, sumira da cidade. Ninguém mais soube dele. E o caso, envolvido em corrupção e interesses empresariais, foi abafado. O professor, temendo represálias, nunca falou publicamente, mas guardara a lembrança como quem guarda uma vela acesa num quarto escuro. Teresa escutou tudo sem interromper. Cada palavra era uma gota, preenchendo o espaço vazio de 50 anos. Quando o relato terminou, ela apenas assentiu. Apertou a mão do homem com delicadeza. E, em silêncio, levantou-se. A volta para casa foi feita a pé, apesar da distância. Teresa precisava caminhar. Precisava deixar que o ar entrasse em seus pulmões e que o mundo ao redor testemunhasse o que acabará de acontecer. Porque, naquele dia, a vida dela mudará para sempre. Ela chegou em casa ao entardecer. Sentou-se em sua poltrona, olhou para o violino repousado no canto da sala e compreendeu. Não haveria mais perguntas. Não daquelas que a atormentaram por décadas. A verdade estava ali. Richard desaparecera para protegê-la. Não do julgamento alheio, mas da podridão de um sistema que ele ousara desafiar. Ele fizera o que achava certo. E ao fazê-lo, destruíra ambos. Pela primeira vez, Teresa sentiu algo que nunca antes havia sentido em relação àquele dia. Compaixão. Não por si, mas por ele. Quantas noites ele chorou, longe dela? Quantas vezes pensou em voltar? Quantas cartas escreveu e rasgou? Ela jamais saberia. Mas agora sabia o que importava, que ela foi amada. Profundamente. Silenciosamente. Com sacrifício. E isso mudava tudo. Durante os dias que se seguiram à revelação, Teresa passou a viver com outra consciência. Era como se finalmente houvesse voltado a habitar seu próprio corpo, não como uma sobrevivente do passado, mas como alguém inteira, que agora compreendia tudo aquilo que nunca foi dito. Ela continuava acordando cedo, preparando seu chá com limão, cuidando das plantas da varanda e observando os vizinhos caminharem para o trabalho. Mas algo nela havia mudado. Os gestos eram os mesmos, mas o sentido por trás deles era outro. Na mesa da sala, as cartas estavam agora organizadas em uma caixa nova, forrada com tecido claro. Ao lado, repousava o diário, ainda aberto na última página, onde havia escrito com letras firmes: "Ele não me abandonou. Ele me protegeu. E eu vivi sem saber." Aquela frase se tornará uma âncora, mas também um sopro de liberdade. Pela primeira vez em 50 anos, Teresa sentia que podia caminhar adiante sem o peso da culpa, sem a sombra de uma dor mal compreendida. A verdade, mesmo que tardia, tinha o poder de reorganizar o tempo. Ela passou a visitar com mais frequência a pequena igreja onde tocava quando jovem. Não pela fé, que sempre manteve em silêncio, mas pelo som, pelo eco, pelas paredes que ainda guardavam sua juventude. Numa manhã de sábado, pediu permissão ao sacristão para tocar sozinha, com as portas fechadas. Sentou-se no mesmo banco, posicionou o violino sob o queixo e deixou que os dedos encontrassem as cordas com naturalidade. Não escolheu uma música. Tocou o que vinha da alma. E o som que ecoou por entre os vitrais coloridos não era lamento, nem saudade, nem dor. Era gratidão. Por ter sobrevivido. Por ter amado. E por, finalmente, compreender. Depois de tocar, permaneceu em silêncio por longos minutos. Olhou para o altar, para o lugar exato onde havia sido deixada. E ali, sozinha, sentiu que a jovem Teresa de 1975 estava finalmente em paz. Que aquela mulher de branco, de olhar perdido, podia agora descansar dentro dela, não mais como fantasma, mas como parte de sua história.
Na semana seguinte, Teresa recebeu a visita de um dos netos de Margot, um rapaz de cerca de 30 anos, que ela mal conhecia, mas que, segundo Margot, era documentarista e pesquisador de histórias esquecidas. Ele havia ouvido, por alto, que Teresa procurava por um homem desaparecido. Curioso, pediu para visitá-la, e ela, com a serenidade de quem já não tem mais o que esconder, o recebeu. Contou-lhe parte da história. Sem floreios. Sem drama. Entregou-lhe cópias das cartas, os recortes de jornal, a foto antiga. O rapaz ouviu com atenção, gravando em áudio as falas, pedindo permissão para registrar alguns documentos. Disse que aquela história não era apenas pessoal. Era histórica. Era social. Era, acima de tudo, humana. Teresa não sabia se algo sairia dali. Um livro? Um curta-metragem? Uma reportagem? Não importava. O que importava era que, agora, sua voz, silenciada por 5 décadas, encontrava eco em alguém. E isso já bastava. Passou também a andar mais pelo bairro. Ia até a feira local. Sentava-se no banco da praça onde os idosos jogavam cartas. Conversava com antigos alunos que a reconheciam e paravam para cumprimentá-la com carinho. Era vista, ouvida e, acima de tudo, respeitada. Não como uma mulher marcada por uma história triste, mas como alguém que viveu, com dignidade, com silêncio e com coragem. Certa tarde, enquanto regava as plantas na varanda, encontrou entre os vasos uma pequena flor brotando. Não se lembrava de tê-la plantado. Talvez uma semente levada pelo vento ou deixada por um pássaro. Mas aquela pequena vida, surgindo ali, sem aviso, a fez sorrir. Era um símbolo, ainda que ela não buscasse mais sinais. A vida acontecia, com ou sem nossa permissão, com ou sem explicação. Num domingo de outono, decidiu visitar a lápide de Franz Moller. Levará consigo uma única flor branca. Ao chegar, sentou-se no banco de pedra ao lado e ficou em silêncio. Não para rezar, mas para agradecer. Franz, com todas as suas limitações, havia sido fiel ao amigo. E, de certa forma, havia mantido a promessa que Richard lhe pedirá em 1975, proteger Teresa. Ali, diante do nome gravado na pedra, ela deixou a flor, fechou os olhos e respirou fundo. Nenhuma lágrima caiu. Porque, naquele momento, a dor já não era ferida. Era memória. E a memória, quando compreendida, se transforma em bênção. Ao voltar para casa, Teresa escreveu sua última entrada no diário. Se eu tivesse sabido antes, teria doído menos? Talvez não. Talvez o tempo precise do seu próprio silêncio para que a verdade amadureça. Eu esperei 50 anos. E agora, enfim, posso seguir. Naquela noite, ao deitar-se, ouviu o som do vento balançando as cortinas. Sorriu para si mesma. Tocou a ponta da colcha com os dedos, sentindo a textura do bordado feito por sua mãe. Era como se todas as partes de sua vida estivessem, finalmente, no mesmo quarto. Não havia mais ninguém à espera. Nenhuma resposta por vir. Nenhum porquê a gritar em sua cabeça. Apenas a paz, que chegava não como promessa, mas como presente tardio. E mesmo que ninguém mais soubesse, Teresa sabia. Ela havia reencontrado a si mesma.